gente já falou sobre localização, ponto de referência, nós tivemos uma boa introdução lá na disciplina de matemática. Agora, vamos entender por que surgiu essa necessidade de se localizar no exemplo que eu vou falar com vocês agora. Essa bola azul que está na sua frente vai representar o nosso planeta, certo? Agora vamos imaginar a seguinte situação. De repente, num dia, um alienígena cai aqui na Terra. E ele não sabe, não consegue se localizar. Como é que ele vai facilitar as coordenadas para pedir socorro para sua nave? Então ele começou a pensar como é que ele facilitaria a sua localização para que a nave chegasse mais rápido. E como ele estava lá de cima observando as nossas aulas de matemática, ele fez um cálculo bem rápido na sua cabeça e dividiu a Terra ao meio, formando assim duas metades iguais. E essas metades têm o nome de hemisfério. Hemisfério significa meia esfera. E assim nós temos o leste e o oeste. E agora sabemos que o nosso ET está do lado oeste. Assim, vamos facilitar a localização para a nave, certo? Agora vamos anotar essa informação para não esquecer. Para facilitar mais ainda, vamos traçar outra linha no meio dessa esfera. E agora nós vamos ter o hemisfério norte, acima da linha, e o hemisfério sul, abaixo da linha. E agora nós conseguimos descobrir outra informação muito importante, que o nosso ET está no hemisfério norte. Muito bem. Agora já temos informações o suficiente para que a nave do nosso amigo possa levar ele de volta para casa. E olha ela aí. E agora eu tenho um desafio para você. Pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Em que hemisfério está o nosso país, o Brasil? Olha aí um mapa do Brasil. Então comenta no Teams, se você estiver assistindo pelo Teams, no YouTube, se você estiver no YouTube, tá? Desde o início, o ser humano teve a necessidade de se localizar. Como a gente viu no exemplo, como seria difícil para o ET se ele não tivesse nenhuma noção, nenhuma orientação, nada para dizer para a nave como é que ele ia fazer para voltar para o seu planeta. Os seres humanos, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo técnicas, maneiras de facilitar essa localização. Mas antes de a gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos entender como é que o ser humano pensava a respeito da Terra. Geocentrismo. Quando o ser humano acreditava que a Terra era o centro do universo. Então, todos os astros e estrelas estavam ali girando ao redor da Terra. Agora, a gente já sabe que não só a Terra, mas diversos outros planetas giram em torno do Sol. Ele está no centro, o Sol é o centro. A Terra realiza 14 movimentos, mas 2 são muito importantes e essenciais para a gente entender o funcionamento do nosso planeta. E são esses movimentos que nós vamos conhecer agora. O primeiro movimento é o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno dela mesma. E esse movimento dura aproximadamente 24 horas. E esse movimento é responsável pelas sequências de dias e noites. O segundo movimento é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol e dura aproximadamente 365 dias. E esse movimento
é responsável pelo nosso ano terrestre e pelas estações do ano. As estações do ano, eu tenho certeza que você já conhece. Mas se você ainda tem alguma dúvida de como é que isso acontece, tem um videozinho que vocês vão assistir que fala um pouquinho sobre isso. E se ainda você terminar esse vídeo e tiver dúvida, você pode fazer a leitura no nosso livro. Combinado? Nos dias de hoje, nós apreciamos e valorizamos muito pouco o nosso céu, ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e o de noite em nosso dia. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite, e momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. Hoje você vai entender o porquê em menos de 5 minutos e saber o que o solstício e o equinócio tem a ver com isso. Bem, revisão rápida. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol, quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12 e no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13 e 11 até dar 14 e 10. Depois regride, de dezembro até março, vai tendo menos dia, 13 e 11, até voltar 12 e 12. E aí começa a inverter, de março a junho, menos dia, 11 e 13, até 10 e 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente, 11 e 13, até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite, 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar, mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 e 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão para resolvermos este problema é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora?
Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos reparou que, às vezes, as noites são muito curtas e, às vezes, muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12/12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Bem, isso é tudo, pessoal. Até a próxima aula.